O filme de Dogman ficou maravilhoso e adaptou com muito carinho 3 livros inteiros em uma obra só. Dito isso, muita coisa ficou de fora, mas são coisas que podem voltar para o segundo filme. Dogman! Por exemplo, você sabia que o gato Pitey teve uma mãe? Ele não vai arruinar os meus planos malignos! Tudo bem, eu sei que essa pergunta soa muito estúpida, porque mesmo quem não viveu com uma mãe, surgiu de uma, né? Afinal, ninguém nasce do repolho ou da cegonha que vem voando com um maninho no bico. Mas o que quero dizer é, no final, e na maior parte dos quadrinhos, nós acreditamos que Pitey viveu apenas com seu pai, Crouch, que é o maior babaca que já existiu. Sério, o cara é literalmente o pior pai do mundo, desde abandono até maus tratos verbais. O cara parece que se esforçava pra ser ruim, e nós só sabemos que Crouch existe porque Pitey menciona isso ao seu filhote clone uma vez. O que faz o gatinho ir atrás do velho pra tentar fazer os dois se entenderem. Plot twist? Não funciona. Mas um dos quadrinhos lá no final da saga de Dogman, Peter revela tudo sobre sua mãe, inclusive seu nome é Grace. Cara, que nome bonito, eu adoro esse nome. E o nome dela tem tudo a ver com sua personalidade, com o impacto que ela causou em Pitey, e não apenas isso, mas tudo a respeito dela está inteiramente conectado ao pequeno Pitey, o clone do gato vilão que nunca sequer soube de sua existência, mas que guarda dentro de si a essência da sua avó. Ficou curioso? Pois se prepara para se emocionar. Aproveita e assina o canal, e vamos desvendar tudo sobre o mistério da conexão com Grace e pequeno Pitey no vídeo de hoje. Está começando mais um canal Planeta Teen. No livro Dogman, Autoras Maternas, a lendária jornalista Sarah Haytoff parte em uma missão importantíssima: entrevistar uma celebridade na cidade OK. E quem é o entrevistado? Pitey, o infame gato vilão. Sim, o Pitey, aquele cara que já aprontou de tudo, um trapaceiro sem escrúpulos, um manipulador de primeira. E essas são palavras da própria jornalista, tá? Eu só tô repassando a informação, não me processem. Mas calma, porque tem um plot twist aqui. Pitey não é mais o mesmo. Algo aconteceu em sua vida que faz ele mudar completamente. E essa entrevista acaba se tornando um momento super importante na jornada do personagem, porque mostra uma lição muito poderosa. As escolhas que a gente faz são mais importantes do que os traumas que a gente carrega. Pitey abre o coração e prova que o passado não define quem somos. O que define são as decisões difíceis que tomamos todos os dias. E como foi essa virada na vida dele? Bom, ele conta que sempre foi um gato encrenqueiro, do tipo que só se mete em confusão por curiosidade. Mas ele não era assim por mal, ele só cresceu em um ambiente complicado, sendo criado pela mãe depois que o pai, Crouch, abandonou os dois. Mesmo assim, ele sabia que sua mãe fazia de tudo por ele. E ele sentia o amor dela o tempo todo. Ela era o porto seguro dele, até que um dia ela se foi. E aí, mesmo sozinho no mundo, ele ainda carregava aquele amor dentro de si, porque o amor verdadeiro nunca desaparece, mesmo quando a pessoa já não está mais por perto. E cara, isso bate forte, né? Depois que Pitey perdeu sua mãe, ele ainda acreditava que podia ser alguém na vida. E não era só um sonho distante não, hein? Ele já fazia parte de um grupo super renomado de escoteiros. E adivinha só, ele era simplesmente o melhor de todos. Sério, o cara era uma lenda no mundo dos escoteiros. Ganhava troféu atrás de troféu, colecionava medalhas, acumulava certificados. Ele era o tipo de escoteiro que todo mundo admirava, e alguns invejavam. Tanto que não era só um membro qualquer, ele era o líder da sua equipe, composta por Pig, Crunk e Bub. Mas, como já dizia o velho ditado, o sucesso atrai inimigos. No momento em que o instrutor deu as costas, o trio virou contra Pitey. Eles estavam de saco cheio de ver ele ser o favorito, ganhar todos os prêmios e levar toda a glória. E, movidos pela pura inveja, decidiram dar uma surra no pobrezinho. E aí vem o golpe final. Quando o instrutor finalmente voltou para ver o que estava acontecendo, os 3 se uniram contra Pitey e fizeram ele levar a culpa por isso. Foi humilhante. Pitey perdeu seus prêmios, seu status, seu orgulho e, principalmente, seu propósito de vida. Mas é aí que a virada acontece, porque foi nesse momento, nesse instante exato, que Pitey provou que se vingar pode ser muito mais satisfatório do que perdoar. Ele arquitetou o plano perfeito para dar o troco. Espalhou a notícia de que os escoteiros estavam promovendo violência contra gatos. E pronto, em questão de dias, os ativistas dos direitos felinos caíram em cima do grupo. E os escoteiros foram fechados de uma vez por todas. E assim, meu amigo, nasceu o Pitey vilão. Essa história é tão cheia de camadas que parece um ogro, ou uma cebola. E aposto que você quer continuar aprendendo mais sobre Dogman, né?
Então assine o canal e ative o sininho. Isso nos ajuda e te ajuda também. Todo mundo sai ganhando. Depois de tudo isso, voltamos para a entrevista com a Sarah Haytoff. E Peter finalmente abre o jogo sobre o que realmente levou ele para o lado sombrio da força. Ele conta que, depois de tomar uma sequência de decisões péssimas, e convenhamos, algumas bem impulsivas, acabou sendo preso pela primeira vez na cadeia de gatos. E detalhe, isso acontece antes do Dogman sequer existir. Ou seja, nosso querido cão policial não foi o primeiro a colocar o Peter atrás das grades. Mas aqui vem a parte que realmente pega no emocional. De coração partido, Peter confessa que ainda tentava ser aquele escoteiro bonzinho, cheio de princípios, que acreditava nos valores da vida honesta e no amor da mãe. Mesmo depois de tudo, ele ainda tentava se segurar nessa lembrança. Só que a realidade não estava nem aí para os seus bons sentimentos. Depois de cumprir sua pena e sair da cadeia, ninguém quis lhe dar uma segunda chance. Ninguém lhe ofereceu um trabalho honesto. Ninguém olhou para ele sem desconfiança. Ninguém estava disposto a acreditar que ele podia mudar. E foi nesse momento que a Sarah Haytoff solta a pergunta fatal. Foi aí que você se voltou pro crime? E Peter, sem hesitar, solta um simples. Pois que escolha eu tinha? Cara, essa história parte o meu coração. Depois disso, meu chapa, o resto é história, pois chegamos ao ponto em que conhecemos. Peter, com a mente virada do avesso pela maldade e pelo crime, acaba criando o Dogman, quem seria o seu maior rival e melhor aliado no futuro. E no impulso vilanesco, para tentar dar a volta por cima, também cria um clone seu, que ele não sabia que mudaria sua vida por completo. O clone de personalidade cativante e inocente começou a chamá-lo de Papa, e todo aquele trauma antigo veio à tona, a ponto do Peter abandonar o filhote, assim como seu pai fez no passado. E se você não se emocionou nessa cena, vai procurar sua alma, porque ela foi passear. Esse momento no filme foi realmente muito emocionante. Você também adora esse personagem? Então mostre seu carinho escrevendo #Peter nos comentários. Pois é aí que tudo começa a se encaixar, pois Peter vive com a memória reprimida de sua mãe, de tão amargurado que ele anda com a vida. O que dá pra entender completamente, né? Muitas vezes a gente fica tristonho por coisa bem pior. E por isso o Peter é um personagem que se conecta tanto com o público. Conforme as aventuras e maldades dele vão se desenrolando, lentamente o pequeno Peter vai quebrando algo dentro dele. Porque Peter ainda tem aquela bondade da sua infância dentro de si, que é justamente como seu clone é agora, pois ele era daquela forma no passado. E graças a isso, ele toma atitudes menos egoístas, como aceitar a ajuda de Dogman, e ainda se sacrificar pelo seu clone na batalha contra Flip, por exemplo. Depois daquela cena épica em que pequeno Peter derrota Flip na base da pura fofura, algo começou a mudar dentro de Peter. Aos poucos, todos os pedacinhos quebrados dele começaram a se encaixar novamente. Isso aconteceu por causa do gatinho que ele, agora, tinha adotado como filho. Mas se engana quem pensa que essa foi a única mudança na vida do nosso ex-vilão favorito. Agora, sentado diante das câmeras, dando sua entrevista exclusiva para Sarah Haytoff, Peter faz uma revelação que nem mesmo ele imaginava um dia admitir. O maior ponto de virada em sua vida não foi o abandono, e nem mesmo a perda da mãe. Foi o nascimento de pequeno Peter. Porque foi ali, naquele exato momento, que ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. O amor de sua mãe. Mesmo que naquela época ele não quisesse admitir nem para si mesmo, foi esse sentimento que, pouco a pouco, trouxe ele de volta para o lado do bem. E esse amor veio na forma mais inesperada possível, no sorriso banguela e nos olhinhos brilhantes de seu próprio filho.